Entramos ao vivo. Boa noite. Boa noite a todos que eu tenho certeza que vão chegar, né? Que vão ver a gravação depois, mesmo que não veja agora, né? No momento, mas vai ficar gravado, né? E nós estamos aqui depois de um ano que paramos de fazer ao vivo, voltamos a fazer ao vivo nesse mês de julho, para assim continuar, né? Continuar no nosso trabalho, continuar nesse ministério do amor, que é compartilhar a palavra de Deus. Então eu, de antemão, quero dizer que tudo que nós venhamos a fazer, venhamos a falar, que seja para a honra e glória, né, do nome do Senhor Jesus. O Salmo 23 diz, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada tem nos faltado, não é nada me faltará, nada tem nos faltado. Nem a coragem, a ousadia, né, de falar da palavra de Deus, porque a nossa ousadia espiritual tem que ser assim, né? Porque em obediência, fazer aquilo que nos foi mandado, né? Foi designado lá em João 15:16. Assim, a palavra de Deus diz que não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e designei para que vocês vá e dê fruto, e o fruto permaneça. Então nós temos que dar fruto, e o fruto o quê? Do Espírito, né? O fruto do Espírito, que está em Gálatas 5:22. Nós temos que dar fruto do Espírito, porque é o fruto do Espírito que mostra a nossa transformação, né? Mostra em tudo que nós temos mudado. A nossa conversão diária, porque nós nos convertemos diariamente, né? Diariamente procuramos nos tornar um pouco melhor, não é verdade? Um pouco melhor, primeiramente para nós mesmos, porque a palavra vem nos dizer que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Então, em primeiro lugar, nós temos que nos tornar melhor para nós mesmos, para poder compartilhar com o próximo, né? Compartilhar com o próximo coisas boas, não é verdade? Presta atenção, hein? Então, vamos dar partida aqui, né? Num novo dia, né? Às sexta-feira, agora vamos estar ao vivo às 8h30. Vamos estar ao vivo, né? A princípio toda sexta-feira, mas logo vamos botar mais um dia da semana para não ficarmos assim distante, né? Apesar que hoje em dia o tempo está passando muito rápido, né? O tempo está passando muito rápido mesmo. Sexta-feira chega rapidinho, né? Eu costumo dizer que nós amanhecemos na segunda-feira e já anoitecemos na sexta-feira, né? Mas então, nós vamos estar pensando exatamente assim, vamos entrar devagar às sextas, depois arranjar mais um dia da semana para nós estarmos aqui juntinho, né? Fazendo não a mesma coisa, a mesmice, né? Porque coisas que muitos já fazem, né? Mas assim, dar continuidade num projeto que é falar da palavra de Deus, mas de um modo diferente, vamos dizer assim. Qual o modo diferente? É um modo que nós venhamos a compreender, né? Compreender textos que nós às vezes não compreendemos, muitas das vezes a gente fala amém, né? Mas sem compreensão. Então, assim, baseado na palavra de Deus que está em Oséias 4, versículo 6. Oséias 4, versículo 6, que diz: o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento.
né? Então, baseado nisso, nós temos que entender que nós temos que continuamente ficar buscando conhecimento, né? Porque hoje, com tudo que nós temos à mão, né, não tem necessidade de nós também sermos destruídos por falta de conhecimento, não é verdade? E é o conhecimento que nos transporta, né? Que nos livra, que nos liberta, não é verdade? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então temos que, assim, não somente sermos religiosos, mas temos a consciência que não é a religião, na verdade, preste atenção, não é a religião, mas sim o conhecimento da palavra de Deus que nos liberta, que traz transformação para a nossa vida, né? Na nossa vida diária, para a nossa vida num todo, para nós estarmos compartilhando assim um com os outros. Então vamos começar do princípio, pedir sabedoria a Deus, né? Que esse Deus maravilhoso venha nos conduzir, né? Conduzir em triunfo, porque a palavra em Efésios 1,13 diz, né, que é nele que agora vós estáis, depois de ouvir a palavra da vossa salvação, tendo nele crido, né? Foste selado pelo Santo Espírito da promessa, né? Então, nós vamos pedir a Deus agora, nesta hora, que Ele interfira, né? Com gemidos inexprimíveis, né? Assim que está escrito, né? Que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, pedimos a Deus nesta hora, Pai querido, Pai bondoso, Pai todo-poderoso, que nesta hora, Pai, venha nos iluminar, né? Iluminar, Pai querido, a todos nós que estamos nesta comunhão, neste partir do pão, né? Porque a Tua palavra disse em João, né? Que Jesus, né, disse para todos que eu sou o pão da vida. Então é nesta visão que estamos em unidade nesta hora, Pai querido, para partir esse pão, né? Nesta comunhão, para sermos fortalecidos, Pai querido, bendito por Ti, porque só Tu, Pai querido, nos conduz em triunfo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Então vamos começar assim, ter uma conversa, né? Uma conversa, porque neste reino eterno que nós estamos vivendo, que é este evangelho da graça, né? Esse evangelho já consumado na cruz, do qual nós fazemos parte, não há liderança, né? Nós somos um corpo, não é verdade? Nós somos um corpo, somos uma nação que somos um corpo, né? Do qual só há uma cabeça, não é verdade? Que é Cristo Jesus. Nós somos um corpo, formamos um corpo, do qual há só uma direção, não é verdade? Então preste atenção, sabemos que Jesus de Nazaré, foi assim o caminho, a verdade e a vida, né? Para os judeus, né? Para os judeus. Mas Cristo Jesus, depois da cruz, quer dizer, Cristo Jesus, o ressurreto, esse ressuscitado, é o novo, né? É o novo e vivo caminho, não é verdade? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. É lindo, né? Mas vamos agora numa introdução, né? Hoje vamos falar um pouco de planejamento, que nós estamos começando hoje. Assim como tudo aquilo que nós vamos começar na vida, nós temos que ter o que? Um planejamento, né? E tudo, não somente como nós estamos falando, fazendo aqui,
mais uma liturgia de culto, se nós vamos abrir uma firma, né? Enfim, tudo que nós vamos fazer, nós temos que ter um planejamento. Porque se nós não fizermos um planejamento, corremos o risco, né, de não ir avante, de não prosseguir, né, de ficar pelo caminho. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é orar. É falar com Deus, pedir sabedoria a Deus, né? A palavra vem nos dizer, como se trata de oração, entra para o quê? Para o seu quarto, para o seu secreto, e ore a Deus, né? Ore, fala com Ele. Porque nós, quando temos coisas para executar, né? Quando nós temos dúvidas ou tristezas, né? Nós falamos com tantas pessoas, né? Nós procuramos fulano A, fulano B, procuramos isso, né? A amiga, a coisinha, né? No nosso tempo é o tempo da coisinha. Então nós procuramos tantas pessoas, né? Para poder, assim, falar daquilo que nós estamos ou com problemas ou queremos fazer, executar, né? E falamos com pessoas, né? Falamos com as pessoas. Falar com isso, falar aquilo, e acaba, às vezes, aquilo não dando certo, porque nem todo mundo está preparado, às vezes, para te dar um conselho, para compartilhar com vocês, às vezes, um projeto, né? Uma situação, porque às vezes eu vou falar de uma situação com uma pessoa que ela não conhece, né? O que eu quero fazer, o que eu estou falando, não conhece, né? Muitas das vezes, às vezes uma mulher, por exemplo, estou dando um exemplo, né? Às vezes briga com o marido, né? E aí ela vai pedir conselho a qualquer uma, né? Uma vez uma amiga, que entre aspas, né? Que a gente nunca sabe realmente quem é amiga, mas vai assim pedir um conselho, e às vezes aquela pessoa não está preparada para conversar com a pessoa sobre aquele assunto, né? Porque não viveu aquilo, não sabe, né? Como conduzir. Então, muitas das vezes, a pessoa querendo ser útil, né? Fala da carne, fala daquilo que ela conhece, né? Fala daquilo que ela quer falar, não é verdade? Então a gente tem que estar preparado para a gente pedir sabedoria sempre a Deus, né? Estar preparado para quando também alguém vir sim falar, né, conosco, falar sobre algum tipo de assunto, nós temos que ter sabedoria, maturidade para entender. A primeira coisa que nós temos que fazer com as pessoas quando nos procuram é dar ouvidos. Porque hoje, nesse mundo corrido que nós estamos vivendo, nesse mundo de internet, né? As pessoas hoje em dia não dão muita atenção às pessoas, né? Não dá muita atenção. Prova disso que nós vimos muitos casos, né? De suicídios até, de pessoas deprimidas, né? Pessoas com depressão, sabe por quê? Porque não encontra quem dá atenção, porque as pessoas hoje estão ligadas muito, né, no celular, né? É engraçado, muitas das vezes está em casa mesmo, ou em festas, vão aqui, vão ali, e as pessoas tá pertinho uma da outra, mas muitas das vezes fala pelo celular, né? Não tem como antigamente, né? Eu digo antigamente, não é muito antigamente não, né? Que eu não sou tão velha assim. Mas no meu tempo de jovem, ainda era tempo que nós sentávamos nas cadeiras, na mesa não, né? Sentávamos, né? Sentava, a gente comia, a gente conversava, né? A gente dava atenção, os pais davam atenção aos filhos, né? E até porque os filhos tinham que falar com os pais, né? Os seus problemas, o que queria fazer, até para fazer um passeio, né? Tinha que falar
com os pais, aonde ia, com quem ia, por que ia, a hora, nem bem às vezes tinha saído, mas já falava a hora que ia voltar. Era assim uma situação diferente de hoje em dia, né? No meu tempo, jovem, quando saía, tinha 10 horas, tinha que estar em casa, né? Hoje eu vejo jovens, bem mais jovens do que eu era, mas às 10 horas, às vezes, está se arrumando para sair, e não tem hora para voltar, né? Mas, enfim, nós temos que entender e falar de planejamento. Planejamento, né? Até as famílias, hoje em dia, também deixou de fazer, né? Planejamento. Tem que fazer planejamento, não é verdade? Preste atenção, hein? Então, eu escrevi assim: planejamento é um processo que transforma, né, o plano estratégico, tá entendendo? Em um mapa detalhado, né, que descreve exatamente quais caminhos e atitudes serão executadas para se chegar o quê? Ao alvo, né? Então, planejamento é isso, é um processo. Nós temos que, é um processo que planejar, né? Planejar uma estratégia, né? Como aqui, eu tenho que fazer um planejamento para conseguir alcançar pessoas, né? Para me ouvir, porque são muitas pessoas falando, não é verdade? Então, eu tenho que conseguir uma comunicação. E comunicação é a gente fazer com que ter uma estratégia, exatamente um planejamento, para que o outro ouça o que nós temos a dizer, né? Principalmente quando estamos falando da palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus, acabamos de falar, né? Que Efésios 1:13, né? Diz que nós entendemos pelo ouvir, né? Entendemos a palavra pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, porque nós ouvimos muitas coisas, não é verdade? Ouvimos, e eu até dou um exemplo, né, de pessoas que eu conheço, que às vezes vai, por exemplo, em cultos, como nós estamos falando da palavra de Deus, eu vou dar exemplo de cultos, né? Vai em cultos, e às vezes quando volta, quando retorna, quando fala, a gente pergunta sobre a palavra, o que foi dito, né? O que entendeu. Muitas das vezes as pessoas não se lembram, né? Porque eu sou uma pesquisadora, eu pesquiso há muito tempo, desde 2011, né? Eu tenho esse trabalho, eu pesquiso, né? Comportamento das pessoas, das que ouvem e das que falam, né? Então, eu observei que muitas vezes as pessoas mas fica num culto assim, por emoção, só prestando atenção nas emoções, né? O louvor que é bonito, não é verdade? Né? A irmã que é maravilhosa, que vem dar um abraço, não é verdade? E todo mundo está precisando hoje em dia de abraço, né? De carinho. Então, as pessoas ficam na emoção. Então, assim, é difícil se chegar a um culto racional, Romanos 12, né? Porque o culto racional é o culto onde há transformação. E como se transformar se você não ouviu e não prestou atenção na palavra? E muitas das vezes, nós temos que ouvir, sim, para saber peneirar, ter o discernimento do Espírito para poder peneirar a palavra, não é verdade? Porque não é tudo que nós temos que dizer amém, né? Nós temos que dizer amém aquilo que nós entendemos e concordamos, não é verdade? Porque a palavra vem nos dizer que temos que prosseguir para o alvo, para a soberana vocação em Cristo, não é verdade? Está em Filipenses 3. Eu vou dar uma lidinha aqui, para nós entendermos o que está escrito em Filipenses. Deixa eu achar aqui, Filipenses 3.
Entende? Porque nós temos que prosseguir e não estacionar, né? Porque eu vejo muitas estacionado, né? Muitas pessoas estacionado. Como que é estacionado? Eu convivo, eu sei de pessoas que passou assim 20, 30, 40 anos assim, né? Nas escolas bíblicas, por exemplo, assim, tudo que eu falo aqui é exemplo, né? Estou falando de ninguém específico, mas exemplo. Às vezes anotam, ficam com um caderninho anotando e não chegam a lugar nenhum. Eu costumo dizer que estudo o ano inteiro, mas não passam de ano. Por que não passam de ano? Porque quando o professor, né, o pastor, seja lá quem for, né, o obreiro, está falando, está ensinando, está numa doutrina falando, eu vejo, eu pesquiso, vejo muito que as pessoas se falam assim, um capítulo e versículo, abre e tal, assim, assado. As pessoas perdem muito tempo mexendo, né? Abrindo ali e não está prestando atenção no que está sendo falado. Só presta atenção aonde ele mandou abrir. Aí abrem, anotam, né? Muitos não sabem onde está, né? Aí fica perguntando para a colega do lado, para o colega do lado. Onde que é mesmo? Onde que é mesmo? Aí a pessoa vem, abre. Então a mente está distraída só naquilo ali, em procurar onde é, o que é, não é? Então não alcança a palavra para o quê? Para um culto racional, porque o culto racional tem que ouvir, né? Para ser transformado tem que ouvir. É por isso que fica muitas das vezes, por muito tempo, o culto só de emoção, né? O culto só de emoção. E como eu disse no princípio, acaba hoje, nesse tempo moderno, que nós temos muitos recursos, né? Ficando igual Israel, né? Sendo destruído porque falta conhecimento, não é verdade? Presta atenção. Então, nós temos que prosseguir para o alvo, não podemos ficar estacionados. E o planejamento nesta noite, exatamente para nesse primeiro dia assim, de nós ao vivo, é chamar a atenção para um povo que está estacionado, né, no pacto antigo, no pacto da lei, no pacto de Jesus de Nazaré. Vamos falar assim diretamente. Temos que falar diretamente para que entendam, né? Jesus, quando veio, ele veio trazer um novo e vivo caminho, mas o povo quer viver no caminho. O caminho, né? Aquele caminho, a verdade, a vida para os judeus, não é verdade? Porque foi assim, a boa notícia, aquele evangelho dos judeus, foi a revelação, né? O verbo se fez carne, né? Tá em João 1,14. A revelação do Messias anunciado, né? O livro de Isaías, ali, anunciou, né? Isaías 61, anunciou o Messias, né? O príncipe da paz que viria, não é verdade? Então, anunciou o príncipe da paz que viria. Então, do livro de Isaías até o verbo se fazer carne, que foi a vinda, o nascimento de Jesus de Nazaré, correram-se 700 anos, né? 700 anos. Então, ali aquele caminho, né? Aquele evangelho, né? Evangelho foi boa notícia. Então, foi boas notícias que chegou, foi revelado aquele Messias esperado, não é verdade? Já não era promessa, ele se revelou. Por isso que quando está escrito, quando fala que toda palavra, né, é divinamente inspirada por Deus, né, para o ensino, nós temos que lembrar que a palavra, ela foi sim inspirada por Deus, né, no tempo dos profetas. Isso nós vemos quando abrimos a palavra em Hebreus 1, versículo 1, que ali está escrito, né, que no passado
falou Deus de muitas maneiras, né? Através dos profetas, não é verdade? Depois ele falou através do quê? De Jesus, do Filho, não é verdade? Então, quando chegou o Filho, já não era por inspiração foi no tempo dos profetas, né? Porque Deus é que falava através dos profetas. Prova disso, que quando Jeremias, ali no livro de Jeremias, no capítulo 1, né? Quando ali Jeremias falou assim, olha, que antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, né? E te designei para que fosse o que? O profeta. Então, quando Jeremias está falando isso, ele está falando com ele mesmo? Não. É Deus falando através de Jeremias, não é verdade? Então, ali há uma inspiração, não é verdade? Presta atenção. Agora, quando Jesus veio, Jesus de Nazaré, foi o quê? Uma revelação. Aí ele não falou por inspiração. Ele falou por revelação, ele se revelou, né? Ele se revelou. Agora, depois, em Jesus Cristo ressurreto, depois da cruz, não é verdade? Aí a iluminação. Entendeu, menino? Preste atenção. Iluminação, somos iluminados pelo Espírito Santo. Ele nos ilumina. Por isso que antes a palavra era pela letra, né? Pela letra, porque está escrito. Mas a palavra de Deus vem nos dizer que agora é escrito na nossa mente. Daqui a pouco eu vou ler e parece que está em Hebreus 8. Entendeu? Então vamos ler aqui Filipenses 3. Vou ver se eu consigo ler aqui, que está um pouco escuro. Que diz assim, Filipenses 3, a partir do versículo 12, diz assim, ó: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição no conhecimento, estamos falando de conhecimento, né? Mas eu prossigo para conquistar aquilo, para o que também eu fui conquistado por Cristo Jesus, né? Nós fomos conquistados pelo reino eterno, entendeu, minha? Presta atenção. Irmãos, está escrito no versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, né? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, o que? Em Cristo Jesus. Então, preste atenção, nós estamos falando de prosseguir. Então esse é o nosso objetivo. É mostrar que há um povo, não estou generalizando, mas há um povo que está estacionado, ele não prossegue para o alvo, para a soberana vocação em Cristo, né? Eles ficam estacionados na religiosidade, né, de Jesus de Nazaré, até dos profetas. Então, em vez de prosseguir, eles retrocedem, porque falam de doutrinas, né? Fala como se fosse doutrina, palavras do tempo dos profetas, né? Que Jesus ainda não tinha vindo. Eu quero lembrar que de Malaquias para trás, né? O Jesus ainda não tinha vindo, não é verdade? De Malaquias para Jesus foram 400 anos de distância. Então, quando nós aplicamos, né, como evangelho, como boas novas, palavras de Malaquias para trás, né, não é boas novas, não é verdade? Porque Jesus ainda não tinha vindo, não é verdade? Então não podemos aplicar como doutrina, mas sim como história, como contexto.
Porque nós entendemos que texto sem contexto é pretexto o quê? Para heresia. É pretexto para não entendermos. Então, muitas das vezes, nós fazemos uma salada e não conseguimos entender a nossa própria salada. Porque nós, às vezes, anunciamos que vamos pregar o Evangelho, mas pregamos dogmas, né? Filosofias, pregamos coisas que é lá do tempo que nem Jesus ainda não tinha chegado. E Jesus veio cumprir tudo aquilo que foi falado para Israel no pacto da maldição, né? No pacto da lei. Romanos 10:4 vem nos dizer, né, que o fim da lei é Cristo. Então, se o fim da lei é Cristo e nós somos um com Cristo, nós temos que prosseguir na palavra a partir de Cristo. 1 Coríntios 3, versículo 11, diz que o fundamento é Cristo, né? O fundamento. E ali, se o fundamento, se o alicerce é Cristo, nós temos que edificar neste novo e vivo caminho em Cristo. Não é verdade? Preste atenção, hein? Porque não podemos, em cima de um alicerce, né, segundo Cristo, edificar palavras de profeta, dos profetas. Mateus 11, versículo 13, vem nos dizer que os profetas e a lei profetizaram até João, né? Profetizaram até João. Então hoje, neste Evangelho eterno, nós temos que observar que no Evangelho eterno nós prosseguimos a cada dia nesse entendimento, né? Que não podemos viver Jesus de Nazaré, não podemos viver como doutrina, mas sim como contexto, né? A viver como contexto, né? As histórias, né? Porque até as histórias ali, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Também faz parte da história, né? A história biológica, enfim, a história do Jesus de Nazaré e Jesus Cristo, né? O livro de João, por exemplo, fala ali tudo sobre o Jesus Cristo, né? Que é o Jesus ressuscitado. Então, nós hoje vamos entender para nós, semana que vem, darmos procedimento, né? Vou só ler aqui, que eu disse neste planejamento, vou continuar dizendo assim, ó. Em nosso caso, esse planejamento, em nosso caso, o processo, a estratégia só será de fato transformadora, né? Se houver resultado, né? Se houver resultado, como nós vemos em Romanos 12, transformação, para assim termos o que é a boa, agradável e perfeita vontade, fazer a vontade de Deus. Quais caminhos nos levará ao caminho? Porque caminhos são diversos, não é verdade? Há caminhos diversos, há casas diversas, há instituições diversas, então são caminhos. Mas quais os caminhos nos levam ao caminho, né? Porque Jesus, ele é singular, não é verdade? Preste atenção, ele é singular. Então, temos que entender. Agora, os caminhos que são os inúmeros tipos de religiosidade não nos levam a nada. Nós temos que procurar, como eu disse, conhecimento da palavra, do Espírito da verdade, não é verdade? Jesus falou, me adorar em espírito e em verdade. Então, não temos que estar generalizando casas específicas, lugares específicos, estatutos específicos, não, porque Jesus disse assim, aonde tiver 2 ou 3 ou mais, em meu nome ali eu estarei, né? Então, ali aonde estiver 2 ou 3 ou mais em meu nome, ali eu estarei. Então, em lugares específicos com suas bandeiras, né? Nós não evangelizamos bandeiras.
Então, quem é do Evangelho eterno, quem segue o Evangelho eterno, não evangeliza a bandeira. Nós evangelizamos o quem? Cristo Jesus, né? Presta atenção, hein? Então, nós temos que viver os ensinos, né? Que tem que chegar a um denominador comum, que é a unidade, né? É a unidade na visão, na comunhão, no partir do pão, né? Na unidade tem que se chegar ao que é o único caminho, né? Já lemos Filipenses 3. O que temos alcançado em nossos cultos diários? O que nós temos alcançado nos nossos cultos diários, né? Nós, às vezes, muitas das vezes, vamos para aqui, para acolá, ouvimos a palavra, chega, guarda a Bíblia e não sabemos nem o que lemos, não lemos em casa, não entendemos nada, não é verdade? E muitos falam assim, já li de Gênesis, Apocalipse, eu não conheço, não entendo. Então, gente, tem que ter um princípio, né? E um interesse. Tem que ter um princípio e um interesse. Entendeu? Está escrevendo os nomes? Então é isso. Então nós temos aqui alcançar os nossos objetivos, mas de uma maneira o quê? Correta, né? Porque nós temos alcançado, sim, muitas bênçãos, muitas vitórias, né? Nós temos alcançado porque nós pedimos a Deus, e Deus, ele é o quê? Ele é misericordioso, Deus é bondoso, ele é fiel, mesmo quando nós não somos fiel, mas Deus permanece fiel. Então ele nos alcança, né? E nós temos que sempre o quê? A nossa oração tem que ser sempre o quê? De agradecimento, né? Porque fé é isso, né? A fé que está lá em Hebreus 11, né? A fé é a certeza, a convicção, né? Do que nós não vemos, mas esperamos. Então, quando nós temos objetivos, vamos orar, né? Orar se agradecendo ao nosso Deus, né? Agradecemos. Mas não vamos blasfemar se aquilo que nós esperamos não acontecer. Porque Deus, ele tem cuidado de nós, né? E se nós botamos a nossa vida num todo nas mãos de Deus, temos que confiar, né? Temos que confiar que Ele nos desvia, né? Ele nos desvia do mal, Ele não deixa o mal nos alcançar, né? Como está escrito, me parece, Isaías, né? 54:17, me parece. Está escrito, né, que nenhuma ferramenta, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e não prospera mesmo, irmão. Então nós vamos ficar por aqui hoje, né, com este entendimento, né? E temos que falar que o que nós temos que, a princípio, ter para alcançar tudo aquilo que nós queremos é isso, é ter objetivo. Temos que ter objetivos, autoridade espiritual para nós prosseguir. A autoridade é a unção, né? É a capacitação. Porque sem a capacitação, né, João 15:5 diz, sem mim nada podeis fazer. Então nós temos que ter a unção, a capacitação. Deus, ele nos unge, ele nos unge para nós sermos capazes de falarmos, capaz de entender, né? Capaz de prosseguir, não é verdade? Preste atenção. A unção é um dom de Deus em nós que nos capacita a fazer e a ser, né? E a ceia é para toda boa obra, né? Preste atenção. Se somos conduzidos em triunfo, não vivemos sendo conduzidos, né? Por doutrinas vãs, por dogmas, por isso, por aquilo, não é verdade? Que nós temos um só Senhor, não é verdade? Não, porque não podemos agradar a dois senhores, não é verdade? Então o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida está direcionada somente para Cristo, para o alvo, é Cristo. É isto que muitos fazem, né? Temos que adorar realmente em espírito e em verdade. Então, para finalizar, né, eu vou abrir aqui em Hebreus 8, versículo 10, para a gente estar finalizando esta noite e já se prometendo, né?
prometendo para nós mesmos estarmos aqui na próxima sexta-feira, 8h30, né? Que vamos estar. Hoje estamos somente pelo Facebook, mas na próxima semana estaremos também ao vivo do YouTube. Voltaremos ao vivo do YouTube, tá bom? Então aqui em Hebreus 8, vou procurar aqui o versículo 10, que diz assim, ó: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Essa palavra também está lá em Jeremias 31, né? Porque Deus já tinha um planejamento para nos trazer a graça maravilhosa, né? Que Jesus, ele trouxe a graça ali para os hebreus, né? Transportou eles das trevas, que é o pacto da maldição, da lei, para o reino do seu amor, que é a graça, né? Está escrito em Colossenses 1,13, né? Então, mas em Cristo Jesus, não somente judeus, mas também nós, os gentios, né? Fomos sarados, estamos vivendo nesse pacto desta novo e vivo caminho, nesta aliança que é escrito o quê? Na mente, que nós somos conduzidos pela mente, porque a letra mata. Nós não somos conduzidos como os fariseus ali, né? Pela letra, mas pelo Espírito Santo, pela mente. Então, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as escreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Entendeu? Presta atenção. Então, há um só Deus. A palavra diz: há um só Deus, há um só batismo, há um só Espírito, entendeu? Me preste atenção. Então, na próxima semana, vamos continuar batendo esse papo aqui, agradável, né? Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Vamos estar crescendo em graça e conhecimento juntinho, também. Preste atenção, então, vamos agora viver, né, em alegria do Espírito Santo, trazendo essa maravilhosa luz para a nossa vida, para o nosso caminho, que é o entendimento do Espírito Santo de Deus, tá bom? Então eu agradeço a todos vocês, né, que chegaram aí, a todos vocês que vão ver depois a gravação. Eu agradeço a todos vocês e quero contar com vocês, né, nas próximas sexta-feira, né? Depois nós vamos abrir mais um dia da semana, porque a gente ficar juntinho. E assim, eu quero mesmo dar um abraço assim, gostoso para cada um que esteve comigo aqui e que vai estar assim, enquanto a gravação estiver passando, entendeu? Preste atenção, hein? Então, vamos terminar agora agradecendo a Deus, né? Agradecendo a Deus e dizendo: Pai, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por essa maravilhosa luz, muito obrigado, Pai querido e bendito, tá bom? Aleluia, aleluia.